Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer dar início a mais uma mesa do nosso encontro. Eu gostaria só de dar aqueles recadinhos no começo da mesa. Então, só lembrando que quem quiser o certificado como ouvinte precisa confirmar a presença em 70% dos blocos do evento, ou seja, quando tiver uma atividade presencial e uma atividade online ao mesmo tempo, vocês podem participar ou da presencial ou da online, e é necessário confirmar a presença. No final da atividade, a lista de presença é passada no chat do YouTube, ou aqui, no caso do presencial, ela é passada através de um código pelo qual vocês podem acessar a lista de presença. Lembrando também que estamos com o código promocional da editora Tablet. O código é Árabes em Diálogo, especialmente para esse evento, que dá 30% de desconto sobre todos os livros da Tablet. E, além disso, vamos fazer um sorteio aqui no final de uma revista Tirás. Então, não se esqueçam de escrever o nome de vocês nos papeizinhos que vão passar aí para vocês. No final, nós sortearemos aqui no presencial. Com isso, eu passo a palavra para o professor Mamed, que vai fazer a mediação dessa mesa. Bom, muito boa tarde a todos, né? Vamos, então, dar início aos trabalhos da mesa 9, né? Que é de literatura árabe clássica em seus primórdios, ok? Então, a primeira comunicação será feita pelo Murilo Moreira de Souza, que é historiador, doutorando pelo programa de pós-graduação em História na Universidade Federal do Paraná. Né? Ele vai falar sobre a recepção do manuscrito Sahal 321 pelos escritos marginais árabes. Murilo, você tem 15 minutos. Carol, o meu é um PowerPoint, por favor. Todos me ouvem? Está todo mundo me ouvindo? Bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, né, a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu sou doutorando pela UFPR e eu vou apresentar o meu trabalho. A recepção do manuscrito Sahal 321 pelos escritos marginais árabes. Primeiro, eu queria agradecer a organização do evento. Está muito bom, muito magnífico. Por aceitar o meu trabalho, cumprimentar os membros da mesa. Eu gostaria de iniciar minha apresentação citando brevemente meu projeto de pesquisa. Atualmente eu estudo as disputas políticas e religiosas em uma geografia do século VI, que é a vida de Pedro Ibério. E a geografia, de maneira bem simplificada, é uma forma de biografia de santos, geralmente de monges, ali do Oriente Médio, que é o recorte que eu trabalho. Essa obra narra a vida de um príncipe do reino da Ibéria, atual Geórgia, no Cáucaso, que fugiu para Jerusalém para se tornar monge durante o século V. Essa obra foi escrita por um de seus discípulos e revela importantes aspectos da política e das relações de poder entre a eclésia cristã e o poder imperial e o poder monástico. A obra chegou até nós a partir de 2 manuscritos siríacos, embora tenha sido escrito originalmente em grego. Um deles está no Museu Britânico de Londres e o outro na Staatsbibliothek de Berlim, que é o manuscrito Sahal 321, que é o que eu venho aqui apresentar para vocês. A análise do manuscrito não faz parte da minha tese de doutorado, mas movido pelo evento e movido pelos debates que aqui apresentaram, eu resolvi investigar um pouco. Então, já adianto que a paleografia não é o meu trabalho, e eu não sou letrado em árabe. Então, se vocês verem alguma tradução errada, já separa o tomate aí e taca depois que eu terminar, tá bom? Então, vamos lá. Este códice foi produzido em 741 da Era Comum, no mosteiro de Psilta, localizado nas proximidades da antiga Antioquia, região hoje identificada com a cidade de Antáquia. Oi, desculpa. Posso. A gente sabe dessas informações com base em escritos siríacos marginais posteriores, que a gente percebe no período de composição, as comunidades cristãs siríacas da região passaram a interagir intensamente com a cultura árabe emergente, num contexto de consolidação do domínio islâmico na região. O manuscrito é composto por uma coleção de vidas de santos, homilias, cartas e outros escritos de homens ilustres classificados pelo orientalista Eduardo Sahal, coletor do manuscrito, como escritos monofisitas. Essa tendência teológica, melhor definida hoje como miafisita, já a separa desse material de outros cristianismos, como o latino e o ortodoxo grego.
Essa ruptura ocorreu no século anterior à conquista árabe da Síria e se consolidou após a sua efetiva dominação. As obras são em sua maioria traduções de textos originalmente escritos em grego, a qual o copista obteve acesso, o que indica uma fluência entre o grego koiné e o siríaco estrangeiro. Como consequência, o manuscrito pode refletir uma permanência da transmissão e interações linguísticas de materiais de língua grega para uma audiência siríaca, mesmo em um período de controle árabe da região. Mas, para além, nos questionamos quais foram as recepções desse material e podemos encontrar algumas respostas nas suas notas marginais. Esse é o Eduardo Sahal e esse sou eu, que eu tive acesso ao manuscrito ano passado, quando eu fiz o meu período de sanduíche na Alemanha. Essas são algumas as 16, 17 obras. Alguns questionam, afirmam que tem 19 obras dentro desse manuscrito, mas é um debate a ser feito. Eu não vou ler todas, depois a gente pode conversar sobre. Com base nos estudos de Michel de Certeau, a escrita da história, Pierre Nora, Leo de Memoir e até Le Goff, História e Memória, temos um arcabouço teórico que nos orienta na noção de recepção histórica. Trata-se do estudo de como textos, ideias, objetos ou tradições são reinterpretados, apropriados e ressignificados ao longo do tempo por diferentes contextos culturais. No caso do manuscrito Sahal 321, a recepção não se limita à preservação do material, mas inclui os modos como sucessivas gerações de leitores cristãos, agora em um ambiente arabizado, interagiram com o texto, anotaram, traduziram e, por vezes, ressignificaram o material. Analisar a recepção histórica do Sahal implica, portanto, compreender que o manuscrito não apenas como um objeto de transmissão, mas como um espaço de interação, mediação, identitária, cultural e linguística, onde o passado é reconstituído e negociado em diálogo com o presente. Para quem não conhece, o siríaco é uma língua semítica franca, na Síria, durante o período medieval, um dialeto do aramaico, falado especialmente na cidade de Edessa, a partir do século IV. Hoje permanece como uma língua litúrgica entre os cristãos sirio-ortodoxos e em pequenas comunidades rurais na Síria. Nosso manuscrito possui uma escrita estrangeira, tipografia típica do período, mas apresenta uma peculiaridade. Essas margens foram, ao longo do tempo, preenchidas com anotações siríacas, coptas e, é o que aqui a gente vai discutir, o árabe. Essas inscrições laterais, aparentemente marginais, são, na verdade, centrais para compreendermos o processo de arabização que afetou de modo gradual e, de certo modo, irreversível, as comunidades cristãs siríacas entre o século VIII e o XIII. A análise do material evidencia uma variedade de tonalidades de tinta, sugerindo diferentes momentos de intervenção e múltiplas mãos copistas. Esta constatação nos leva a crer que o Sahal 321 foi um objeto de uso prolongado e contínuo, ultrapassando sua função original de apenas um repositório textual. Para a apresentação de hoje, eu trouxe alguns exemplos que mais me chamaram a atenção na composição do manuscrito. Eu já faço esse disclaimer, né, que eu não sou fluente em árabe. Eu, então, agradeço a dois Peters que fazem parte da minha vida, que é o Peter Kiss e o Peter Somme, que eles me ajudaram na transcrição desse material e na sua tradução. O primeiro folho que eu vou apresentar é o folho 39 verso, que está inscrito na vida de Antão. Essa se trata de uma oração ou uma invocação feita a favor de um personagem chamado João, Yuriana, tratado como servo de Deus e asceta Zahid, provavelmente. Pode ser um João de conhecimento do autor da obra ou João o Evangelista, considerando a passagem de Atanásio. Nessa referência em siríaco, ele está fazendo uma passagem, uma referência a João o Evangelista. Demonstra a forma que o texto estava sendo lido e interpretado pelo autor, mostrando que o árabe já estava sendo empregado como expressões próprias, sinalizando um contexto cristão já arabizado. O segundo fragmento, ainda na vida de Antão, está muito desgastado e com poucas margens para interpretação devido ao tempo. Considerando o tamanho da letra e a similaridade da cor, pode ser a mesma mão que fez a escrita anterior. Isso é, o leitor único da vida de Antão, que eu chamo de leitor 1 aqui. Eu entendo que possa ser a palavra nakid, literalmente anulação, revogação, correção ou rejeição. E eu não consegui identificar. É isso aí. E continua.
Os folhos 47 verso e 48 reto podem ser lidos em conjunto. Ambos parecem ter sido de autoria do mesmo leitor, que aqui eu vou chamar de leitor 2. Esse leitor parece ter feito inserções diretas no texto e não apenas nas notas marginais. Aqui numa nota marginal, mais para baixo, a gente vai ter Yukamil, completa-se, Tantahi, termina-se, seguida dos nomes Antufius, Akudshan, que provavelmente são transliterações árabes de nomes siríacos ou gregos. Isso exemplifica o uso híbrido da língua por este que considero ser o leitor 2. Né? Trata-se de uma leitura de conteúdo árabe, mas com interpretações diretas do texto siríaco. Pode ser uma anotação de estudo. Aqui, é interessante notar que parece que ele realmente ter se dedicado ao estudo, tendo corrigido o manuscrito de um desgaste com o tempo. Essa parte mostra uma tentativa de preservação do final da vida de Antão e leitura interpretativa da obra. Aqui, no folho 48 reto, a gente pode ver uma recomposição do pergaminho. Além dessa leitura, verificar no folho seguinte um exemplo de preservação do material. Não conseguimos datar exatamente quando foi realizado, mas é provável que tenha sido um espaço de leitura e escrita gramática siríaca ocidental, visto o estilo de escrita certo, posterior ao período de preservação. Era comum a preservação de manuscritos e a permanência do material fosse realizada em sobreposição de outros materiais, sobre o pergaminho magnificado. Nesse caso, parece tratar-se de um rascunho ou texto siríaco utilizado como suporte. Essa longa anotação árabe, agora, tem 3 níveis de informação: tradução, identificação de localidade e atribuição de nomes. Leitura: traduziu a fala do santo Marcião, bispo da Yuf Nibut, chamado Aliu Shan, bispo Tamassarim Kaduzia. Vemos aqui uma transliteração árabe de palavras siríacas e hebraicas, mas o que nos chama a atenção é a tentativa de instrução para um terceiro, apontando que o texto aqui designado, agora já na homilia de Basílio, foi traduzido para árabe por esse bispo. É uma evidência da circulação das obras de Basílio, o Grande, né, o Basílio de Cesareia, importante nome do Monacato institucional, e a formação do credo cristão do século IV, e que encontra respaldo e leituras nas comunidades cristãs siríacas, pelo menos a partir do século VIII. Além disso, mostra uma disputa pela tradição cristã. Tanto os miafisitas quanto os gregos latinos evocaram Basílio como autoridade eclesiástica. Neste caso, o árabe também entra na disputa quando se coloca como uma língua fundamental para a transmissão de autoridade e memória. No folho 60 verso, aqui mais um exemplo da recomposição da obra que seja pelo mesmo leitor, o leitor 2, considerando a cor e a tipografia. Agora, na vida de Pacômio, uma outra obra. Na tradição hagiográfica, conhecido como fundador do monacato coletivo. A gente tem composição aqui embaixo e aqui em cima. Agora, eu quero passar rapidinho por esses 2 folhos que trazem elementos ricos por meio de 4 marcações interessantes. Esse texto ainda se trata da vida de Pacômio e temos a inclusão de nomes que podem significar uma associação realizada pelos leitores dos exemplos descritos no texto com sua própria identidade. Aqui embaixo, temos 2 notas que fazem, 3 notas, que fazem referência a Mar Libtah, reforçam a ideia de continuidade ininterrupta de tradições religiosas, mesmo durante o processo de arabização, assinalando personagens venerados e a transmissão fiel de sua memória, sem ruptura. A transliteração de nomes siríacos é mais uma marca da permanência e transmissão destes em uma comunidade cristã. Mar não existe em árabe, é uma palavra siríaca, que seria senhor, né? Ou um personagem a ser não adorado, mas respeitado. Né? Aqui em cima, a gente tem um nome em cópita, que é Artabis. Embora não seja árabe, eu achei interessante trazer uma dessas anotações em cópita, que registra o nome de Artabis, possivelmente uma forma transliterada de Artabis ou Artabanos, nome comum em ambientes helenizados ou persas. A presença de nomes inscritos nesse alfabeto indica que o manuscrito circulou em um ambiente multilingüe, em que os eleitores familiarizados com o cópita registraram informações nas margens, segundo suas convenções gráficas. Não seria prudente afirmar que o Sahel chegou a lugares como a Pérsia ou o Egito, porque mesmo a Sírio-Palestina se tratava de ambientes multiétnicos e era comum o fluxo de pessoas, materiais e também de ideias. Mas a grafia diferente e o destaque não similar com o restante evidencia que muitas mãos
ao qual o manuscrito passou. Pelo desgaste, pode ser um leitor 3, digamos assim. Agora, a nota árabe entre as colunas. Curiosamente, aqui é uma fórmula clássica uskuf. O manuscrito traz a forma ishkaf, possivelmente uma transcrição fonética regionalizada de epíscopos. Essa variação demonstra como a língua árabe, ainda em consolidação como meio escrito entre os cristãos, preserva a oralidade local nas anotações, inclusive em termos de autoridade eclesiástica. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu estou com medo do tempo. Esse daqui foi um, por exemplo, que eu não... Aí, ó. Eu vou, então, para as conclusões. Qualquer coisa a gente pode falar sobre essa outra margem aqui. Essa daqui eu falaria um pouco sobre como há uma transliteração de palavras siríacas para o árabe de novo. Principalmente esse mar. Falando de como que a história do Santo Juliana foi traduzida por outro pesquisador, né? Vamos para as conclusões, então. As notas marginais em árabe assumem diferentes funções e evidenciam múltiplas temporalidades. Em certos casos, funcionam como traduções literais ou glosas lexicais de expressões siríacas, sugerindo um uso pedagógico ou didático, voltado a leitores cuja fluência em siríaco era, no mínimo, questionável, mas que ainda acessavam o conteúdo por meio de intermediadores versados tanto em siríaco quanto em árabe, ou, no caso específico, em copta. Os leitores não eram passivos, e reinterpretavam, adaptavam e comentavam o conteúdo principal. As anotações demonstram o domínio da língua e literatura siríaca, possivelmente cristãos que buscavam extrair informações específicas de um manuscrito com identidade confessional, claramente miafisita, revelando sua própria identidade confessional. Em alguns fragmentos, identificamos não apenas práticas de tradução ou tentativas de definição, mas também interpretações que revelam disputas de autoridade, tentativas de legitimação ou mesmo registros de memória de episódios internos à comunidade. Na análise filológica, aparecem registros de identidade episcopal informal, como o uso da forma oral ishkaf, em vez da forma clássica uskuf, evidenciando uma arabização fonética espontânea em ambientes cristãos locais, mas também um processo de transliteração de termos. As traduções, adaptações, transliterações e intervenções nos obrigam a repensar o papel do manuscrito. Ele não apenas é um relicário da cultura siríaca no período islâmico, ou a preservação de narrativas cristãs no seu próprio tempo. Um artefato que não poderia ter sido alterado, transformado ou violado, mas um material que é um agente ativo na construção da cristandade arabizada. A cultura manuscrita, nesse sentido, não espelha apenas o passado transportado do século IV ou V para o XXI, nosso, mas constitui um campo dinâmico de negociação identitária, linguística e teológica, no qual tradições grega, siríaca, árabe e copta se entrelaçam, conectam e interagem. O Sahal 321, com suas camadas de escrita e reescrita, nos revela um Oriente cristão, não como uma entidade fixa, mas como um espaço de circulação, tensão e reinvenção contínuas. A pesquisa sobre esse manuscrito se insere, assim, em um campo amplo, o da história da recepção, das dinâmicas de tradução e dos processos de arabização que marcam o Oriente cristão em épocas pré-modernas, modernas e, por que não, contemporâneas. Muito obrigado. Muito obrigado, Murilo. Muito interessante. Inclusive, deu um insight aqui. Agora, então, vamos partir para a fala do Paulo Renato Silva Andrade, que é egresso da Federal de Minas Gerais, né? E a fala dele, a exposição dele, os árabes acreditavam em seus votos, a questão da fé e sinceridade devocional em grafite votivos e apotropaicos proto-islâmicos e suas implicações para a história do surgimento do Islã. Então, Paulo, por favor. Você me passa o pezinho aí, porque eu gosto de tomar umas notas durante. Se ele estiver estável, só se ele estiver estável. Deixa ele invertido, assim. Vamos ver se funciona. Opa. Boa tarde a todos. Estão ouvindo? Tá ok? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, cumprimentar todos os presentes, né? Tanto o público quanto os demais pesquisadores. É uma honra estar aqui nessa mesa mediada por ninguém menos do que o professor Mamed, que
né, não havia conhecido pessoalmente ainda, fiquei até emocionado de conhecê-lo. E gostaria de cumprimentar especialmente a organização do evento. A gente sabe que é difícil organizar eventos em geral, especialmente desse tamanho, com essa amplitude. Eu acho que a adesão mostra que existe, né, pessoas precisando, querendo, precisando se encontrar, precisando trocar figurinhas. Então, deixa aí meu agradecimento eu esqueci seu nome, Maria Carolina, e seu nome é Vitória, isso que são as representantes aqui, eu agradeço as duas, né? O Pedro também, tudo bem, então aí, fica meus cumprimentos sinceros, né? Parabéns, espero que seja a primeira edição de várias, né? Inshallah, né? Bom, o meu texto ele tem esse nome, né? Minha apresentação, Os Árabes Acreditavam em Seus Votos. Qualquer um que tenha alguma familiaridade com bibliografia sobre Grécia, provavelmente notou que tem um paralelo aí com um livro importante de um autor que chama Paul Veyne, que chama Os Gregos Acreditavam em Seus Mitos, né? E isso não é por acaso. Eu tentei fazer essa brincadeirinha porque nesse livro o Paul Veyne ele faz uma análise do que era a relação dos gregos com os mitos deles, especialmente tendo com um olhar especialmente atento e que eu estou chamando aqui de antropologicamente sensível, para a relação do crer, do acreditar naquilo que eles estavam, em como eles estavam se relacionando com essas narrativas. E eu tento fazer uma sugestão parecida em relação aos votos que a gente encontra nas paredes das paragens pela Arábia Grande, ali, né, entendido no sentido amplo, ali, incluindo Jordânia, Síria. E eu quis especialmente trabalhar com essa ideia. Bom, a gente encontra esses grafite que a gente chama de votivos e apotropaicos, votivos que estão produzindo votos, né? Você está fazendo um voto de que você vai fazer alguma coisa, ou pedindo, invocando, etc. E apotropaico, que tem a ver com o apotropismo, que significa uma coisa que vai produzir segurança, né? Uma prática apotropaica comum no Brasil, a gente vê muito, por exemplo, é o uso de espadas de São Jorge, né? Que está associado a um mecanismo apotropaico, né? de proteção, né? E alguns desses grafites, eles invocam, eles pedem proteção. E eu estou utilizando isso porque não estou tirando isso do nada, né? Eu quero, de novo, propor essa espécie de sensibilização antropológica do uso dos conceitos, quando a gente vai verificar isso. Isso está inserido dentro de um debate um pouco amplo que tem a ver com a história dos estudos sobre o surgimento do Islã, né? Nesse sentido, eu vou tentar trazer um pouco mais tentar produzir, na medida do possível aqui, nos pouco tempo que a gente tem, alguma nuance nessa ideia da relação que um autor, ou enfim, tem com esse voto que ele está produzindo, com a crença que ele está afirmando, etc., né? E eu quero chamar a atenção de que esse ato, acreditar ou depositar fé nesse sentido, com frequência a gente trata isso como uma relação meio dada, mas isso é muito culturalmente circunscrito, né? Essa ideia que a gente tem do crer e da sinceridade como uma coisa sim ou não, né? É uma coisa muito recente e muito específica, muito circunstancial culturalmente na história, né? A gente essa ideia do não crer, por exemplo, em Deus, ou não crer em alguma coisa, né, como a inexistência, né? Isso é uma coisa que na antiguidade não era assim, né? Tem até um livro importante do Febvre, Lucien Febvre, que trata da incredulidade, né, o problema da incredulidade no século XVI, alguma coisa assim, que ele discute o suposto ateísmo militante do Rabelais, e ele fala que, olha, ele não podia ser ateu. Ele está, enfim, refutando um outro autor, mas porque ele fala, olha, porque não existia o descrer nesse sentido. Ele era um cristão que estava
descrente com o que ele via institucionalmente, mas ele não era um ateu, né? Ele não descria da existência de Deus. E isso é uma coisa muito interessante. No próprio Corão a gente encontra isso, né? O contradiscurso corânico, para utilizar o termo do Mehdi Azzez, se não me engano, tem um texto que chama Le Contre-Discours Coranique, que ele analisa especificamente o que os descrentes diziam, e o que eles dizem não descreem em Allah como em termos de existência. Eles falam, não, mas como assim? Nossos corpos vão ser restituídos e depois que eu virei pó, virei ossos, a gente vai voltar? E o Corão fala, sim, é assim, Deus faz assim. Então, assim, não é uma descrença na existência de Deus. E se a gente analisar a própria palavra crer e acreditar, no nosso contexto também, a gente acaba descobrindo uma polissemia que a gente está acostumado a ela e a gente não se dá conta. Por exemplo, quando você fala que você crê na democracia, você não está falando que você descrê na existência dela, né? Você é um voto, você está depositando fé ali, você está confiando na democracia, né? E antropologicamente falando, era mais para esse lado a relação dos fiéis, por exemplo, e de uma comunidade religiosa, enfim. Bom, a questão do crer ou não crer, além disso, tem a questão de como aferir a sinceridade de um ato desse, né? Assim, isso é uma coisa que é um problema enorme, não só para arqueologia ou para antropologia ou para história, mas assim, vários autores importantes trataram disso, do Hume, do Kant, passando pelo Wittgenstein, passando pelo Jean Piaget, pelo Needham, enfim, tem vários, Michel de Certeau. Então eu entendo que a tarefa ela é ingrata de partida, né? Eu escolhi essa tarefa que ela é um pouco ingrata. Até que ponto a gente consegue aferir essa sinceridade quando eles estavam escrevendo essas coisas nas paredes? E eu vou chegar lá, tentar chegar o mais rápido possível, porque eu sei que o tempo urge, né? Tentar construir aqui aonde que eu vou, o que eu quero dizer com isso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é todo mundo que entende alguma coisa que já ouviu falar alguma coisa sobre o surgimento do Islã, como em termos da erudição sobre isso, sabe que principalmente a partir dos anos 70 ali, tem uma série de controvérsias que até hoje não foram plenamente conciliadas, com a publicação de alguns trabalhos que ganharam uma expressão, assim, foram rotulados como revisionistas ou hipercéticos, enfim, que basicamente colocam em causa a confiabilidade das fontes tradicionalmente utilizadas para a formação da narrativa sobre o surgimento do Islã. Enfim, tudo isso eu queria só dizer para contextualizar o que são os grafite. A partir dessa problematização, que até hoje não tem um consenso, até hoje é um problema faz 50 anos que é muito discutido, isso impulsionou vários pesquisadores a buscarem outros meios de contornar esses problemas. E um desses meios foi justamente o uso de grafitologia, né? Coincidiu que, a partir dos anos 70, a Arábia Saudita também estava se abrindo, de certa maneira, para algumas coisas, se posicionando diplomaticamente no cenário internacional de uma maneira que estava fundando universidades, centros de pesquisa e promovendo trabalhos de prospecção e catalogação. E esses, hoje, parte dessas coisas a gente consegue encontrar online, especialmente no site do Tesouros d'Epigraphie Islamique, da Fundação Max van Bechem, mas tem outros também, enfim. Então, esses grafites são possíveis documentos para tentar complementar esse tipo de questão, né? Eu não sei como é que mexe aqui. Qual que mexe? Eu vou mostrar só alguns exemplos para apresentar o que é o grafite. Então, por exemplo, aqui tem um grafite clássico, né? Ele diz, eu sou Ibrahim, né? Peço a Deus o paraíso, né? Asalo Allah al-Jannah, né? E ele é um exemplo interessante, porque, olha, ele é muito breve, só tem o nome da pessoa, não tem a nisba, não tem a filiação, e faz um pedido simples, né? O paraíso.
com muita frequência, esses grafite, eles têm essa questão. E por isso que o uso dos grafite, historicamente, envolve um cuidado muito grande. Né? É fácil de projetar muitas coisas neles. Mas dá para tirar algumas coisas. Né? Primeiro que o vocabulário e a gente vai ver, ele é mais abraâmico, ele é judaico-cristão, entre aspas, né, e islâmico. Claro, o que contrasta com os grafite anteriores, isso eu trabalhei numa outra apresentação anteriormente, mas isso tem problemas. Quais são os primeiros problemas? Esse aí não está datado, os grafites são muito difíceis de datar precisamente, mesmo em termos paleográficos. Isso é muito delicado, tem gente que tenta traçar uma espécie de desenvolvimento paleográfico, né, da paleografia epigráfica islâmica né, em árabe, e isso é muito delicado, muito difícil de você conseguir falar, não, isso aqui, em geral a gente consegue colocar mais ou menos em qual século que está, ou quais 2 séculos, mas alguns a gente consegue saber que são bem antigos, porque eles são datados, e esse é um deles, ó. A piedade de Deus e sua bênção, né? Rahmatallah wa barakatihi. O professor pode me corrigir se quiser, né? Sobre Abd-Rahman, filho de Khalid, filho de Al-As, e ele escreveu, ou foi escrito, pode ser Kataba ou Kutiba, no ano de 40. Hijri, tá? Ou seja, aproximadamente 660, 661 da nossa, né, da Era Comum. Então, também votos, ele pede, né, piedade, bênção, ele se coloca, né, se expõe, diz quem ele é, e diz que foi escrito por ele mesmo. Né? Aqui eu abro um parêntese para fazer mais uma observação sobre os grafite em relação com o que a gente chama de inscrições formais ou monumentais. Os grafite, as inscrições formais seriam inscrições comissionadas, ou seja, por exemplo, uma lápide ou uma inscrição que está comemorando, né, tá celebrando a inauguração de uma represa, por exemplo, esse é um grafite monumental. Né? Alguém compôs aquilo e comissionou para um artesão literalmente confeccionar aquilo. Né? Os grafite não são isso. Os grafites são a própria pessoa passou e meio que espontaneamente produziu aquele documento, né, que a gente encontrou hoje nessas paredes. Né? De qualquer maneira, o termo que começa a aparecer a partir de um determinado momento, mais recorrente, são termos relacionados ao perdão, especificamente. E aqui, o que mais aparece é Igfir, né, ou as variações da raiz de Ghafara, né? Mas não só, aparece também Afa e Taba, aparecem outros vocabulários relacionados à ideia de perdão. Nesse caso aqui a gente tem um exemplo, né? Perdoai Radia, filho de Rubeira, escreveu nesse ano, 56. E eu separei essa questão especificamente do perdão, porque aí entra a chave que eu quero, né, o ponto crucial que eu quero tentar apresentar mais detalhado, ou tentar produzir uma reflexão aqui junto com vocês, que é um arqueólogo israelense do final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, chama Yehuda Nevo, já falecido. Ele é um dos pioneiros nos estudos desses grafites, especialmente na região do Negev, na atual, acho que Jordânia, se não me engano, em que ele catalogou esses pedidos, né, essas inscrições especialmente focadas no perdão, né, mobilizavam muito essa noção, né, e ele produziu uma interpretação de que elas refletiriam uma espécie de ansiedade, de angústia dessas populações com relação a expectativas escatológicas e às tribulações políticas pelas quais eles passavam. E, mais recentemente, outros 2 pesquisadores, o Frédéric Imbert, francês, e esqueci o primeiro nome dele, mas é Elad, colocaram em causa essa interpretação do Yehuda Nevo, eles argumentam, de uma maneira, na minha opinião, mais plausível, de que, na verdade, esses grafites eles estão mais
relacionados a determinadas convenções de fórmula, do que exatamente a uma expressão extremamente sincera ou enfim, né, com um afeto assim muito exacerbado de temor ou alguma coisa assim. Ou seja, em outras palavras, você passa e você vê, você conhece esse vocabulário e essas convenções, você vê outras inscrições, outra pessoa que passou e escreveu, eu peço perdão, e você escreve também. Você afirma, você está fazendo uma afirmação de si, em certa medida. Antropologicamente, seria mais isso. Eu pretendo discutir um pouco justamente essa relação. Então, é o quê? É uma questão de temor, ou seja, eles acreditavam nos seus votos, piamente, e temiam pelo fim ali, ou não? É uma questão mais da convenção, é uma questão mais assim da produção, assim como se vocês forem lá na minha cidade, em Belo Horizonte, subirem na Serra do Curral, você vai encontrar gente que escreveu ali, fulano, ciclana, amor eterno, e a gente não vai interpretar que essa pessoa vai eternamente amar essa pessoa e não sei o que e tal. Ele está trabalhando dentro de uma convenção ali, né, que ele sabe que ele mobiliza essa gramática ali. Então, essas são meio que as questões. A minha resposta, considerando essas questões brevemente que eu falei do crer e dessa sensibilidade antropológica a qual eu faço referência a partir do Paul Veyne, aqui eu vou tentar andar mais rápido porque eu tenho alguns... ok, deixa eu só encerrar então correndo. Eu diria, a minha resposta, eu não pretendo dar uma resposta a uma questão tão complicada quanto essa, né? Mas eu diria que, se eu tivesse que responder, eles criam, né, eles acreditavam nos seus votos, eu diria que sim, com estando atentos a essa sensibilidade antropológica que eu estou dizendo. Eles criam não necessariamente que o mundo estava para acabar ou que as tribulações que eles experienciavam eram sinal disso necessariamente, mas eles criam na medida em que a existência terrena era uma existência fidúnia, né? Era uma existência na Terra, são filhos de Adão, essa existência é necessariamente pecaminosa, então, no final dos tempos, todos seremos julgados e eles também seriam julgados, então eles pedem o perdão de Deus nesse sentido. Eu só separei uma última porque peço uma licença rapidinho, porque os grafites eles começam a ter essas fórmulas, por exemplo, perdoai dos seus pecados anteriores e vindouros, ou seja, os pecados vindouros, né? Já está sugerindo, você já está arrumando um crédito para o que ainda vai ser, porque essa experiência essa existência é pecaminosa em si, né? Mas eu separei um especificamente que foge um pouco, que é esse aqui, Ana Kemama Ibn Yazid, né? Ele usa o dos muitos pecados, Dhunub Kathiratun, desculpa, né? Eu acho interessante esse tipo de uso do dhu alguma coisa em árabe não é incomum, né? É uma maneira de falar, né? No Corão tem Dhukarnain, que é o dos dois cornos, né? E tal, exato. É uma maneira que tem em várias literaturas, né? De ajudar quem está vendo a se lembrar, né? Mas eu acho interessante fazer essa elaboração em cima do tema dos pecados, aquele dos muitos pecados. Então, assim, isso volta no que eu falei. Eles acreditavam em seus votos? A minha resposta é sim, mas eles não acreditavam como nós estamos acostumados a pensar no crer e nessa relação com o crer ou o descrer, ou a sinceridade ou a insinceridade. Eles acreditavam à sua maneira, e sempre é importante a gente dar esse passo atrás, aguçar essa sensibilidade antropológica quando a gente vai aos dados para interpretá-los. É isso, muito obrigado. Bom, então nós vamos direto, né? Então vamos para a terceira exposição, que é a do Pedro Martins Criado, que é formado aqui na Letras, é doutorando do nosso programa da Letra, né? Ele vai falar sobre o Wahb ibn Munabbih, né, que é um autor do período inicial do Islã, conhecimento bíblico e extrabíblico na historiografia árabe islâmica clássica. Pedro?
Boa tarde a todos, todas e todos. Meu nome é Pedro Martins Criado, sou doutorando no programa Letra, aqui sob orientação do professor Muhammad Mustafa Jarouch. Minha comunicação tem esse título, Wahhab Munabih, Conhecimento Bíblico e Extrabíblico na Historiografia Árabe-Islâmica Clássica, porque com isso eu quero ilustrar brevemente essa questão da circulação de narrativas do Ahl al-Kitab. Para efeito dessa fala, o Ahl al-Kitab se restringe aos judeus e cristãos. Então, para efeitos práticos, eu não vou tratar da complexidade do termo. E, para a minha tese especificamente, mais foco nos cristãos. Em resumo, a minha pesquisa como um todo, ela trata da recepção de narrativas cristãs na historiografia árabe-islâmica escrita por muçulmanos em árabe entre os séculos 3 e 9 da Égira, que seria o correspondente aos séculos 9 e 15º depois de Cristo, praticamente o período que a gente chama de medieval inteiro. Meu corpus é centrado nos capítulos referentes ao chamado período al-Fatra, que é uma periodização típica da historiografia islâmica, corresponde ao tempo entre Jesus Cristo e Muhammad. E nos capítulos referentes aos reis romanos, nessas 11 obras de 9 historiadores tomados como os mais representativos da historiografia islâmica medieval, escrita em árabe ao longo desse período. Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Quem foi o Wahhab Munabih? Em geral, para os parâmetros biografistas que a gente tem hoje, nós temos poucas certezas, mas algumas possibilidades significativas. O Wahhab nasceu nos dias do terceiro califa Ben-Ghiad Uthman ibn Affan, na aldeia de Dhimar, que fica a 2 dias de jornada de Sana'a, capital atual do Iêmen, onde atuou como juiz no tempo do 8º califa Omíada, Omar bin Abdelaziz, ou o Omar II. A mãe de Wahhab era himyarita, nativa do Iêmen, e seu pai era um cavaleiro persa chamado Munabih bin Kamil, que também foi um dos Sahaba, um companheiro do profeta Muhammad. Isso faz de Wahhab um Tabi'a, que é um sucessor dos companheiros, que é uma designação islâmica referente à segunda geração de muçulmanos, pessoas que tiveram contato com pelo menos um companheiro diretamente, mas não com o profeta. E alguns dizem que o pai do Wahhab teria sido judeu convertido ao Islã, mas outros dizem que o próprio Wahhab era judeu convertido ao Islã, ou que os dois, inclusive, teriam sido rabinos. Então, nós não sabemos ao certo se alguma dessas coisas é verdade, ou uma ou a outra. O Wahhab tem um irmão, chamado Hammam bin Munabih, que, como o próprio Wahhab, é referido frequentemente como Muhadith, um transmissor de hadith, de ditos e feitos do profeta Muhammad. Por último, o Wahhab teria tido um neto ou sobrinho, que nós também não sabemos, chamado Abd al-Mun'im bin Idris, a quem se atribui a preservação do trabalho de Wahhab, porque a maior parte se perdeu por conta. Então, por que é importante eu falar de Wahhab bin Munabih? A resposta, na verdade, é muito simples, porque quando nós estudamos as narrativas do Ahl al-Kitab, na historiografia árabe-islâmica clássica, poucos nomes aparecem mais do que o dele. Alguns que seriam mais ou menos comparáveis seriam o do primo e companheiro também do profeta Ibn Abbas, ou do também iemenita rabino Ka'b al-Ahbar. Assim, o Wahhab é muito mais referido que os outros, pelos historiadores interessados em aprender sobre o Ahl al-Kitab, a partir de narrativas do próprio Ahl al-Kitab. Sua presença é tão frequente e multifacetada que alguns, inclusive, cogitam que o Wahhab teria se tornado uma persona literária coletiva, aos moldes da teoria de Homero. Então, eu adoto a premissa de que ele foi uma pessoa só, e que o entendimento da atividade dele centra justamente em você entender como ele concilia os elementos ecléticos que ele trabalha. Então, o Wahhab é descrito com diferentes qualificadores por causa dessa atividade. O primeiro que eu já falei, ele era Muhadith. Além disso, ele também é chamado de Akhbari e Qissasi, que são transmissores, respectivamente, de relatos orais históricos e histórias variadas transmitidas oralmente. Os tipos de relatos e narrativas que o Wahhab coletava dizem respeito aos profetas, Qissas al-Anbiya, ao folclore do sul da Arábia, chamadas Yamaniyat, e principalmente as chamadas Israeliyat, que é uma tarja abrangente onde se incluem narrativas do Ahl al-Kitab que têm implicações para o tafsir, ou seja, têm implicações para interpretar o Alcorão. Então são narrativas de judeus e de cristãos que associavam-se à interpretação de passagens corânicas. Essa prática continuou sendo largamente recorrente até meados dos séculos XII, mas definitivamente XIII e XIV, com teólogos como Ibn Taymiyyah e Ibn Kathir,
que seriam os expoentes do que viria a se tornar o Ahl Salaf, e as Israeliet se tornariam sinônimo de mentiras. Então, com esse tempo, esse tipo de material foi simplesmente expurgado do corpus legítimo para se interpretar o Alcorão. Nós temos um livro preservado inteiro de Wahhab, que não é exatamente inteiro, mas é o maior, que nós conhecemos como Kitab Tijan, fi Muluk Himyar, que são o livro das coroas dos reis de Himyar, que sobrevive indiretamente na transmissão do mesmo transmissor da maior biografia do profeta Muhammad, Ibn Hisham. Então, ele preserva tanto a biografia quanto a obra de Wahab bin Munab. As edições atuais são essas que eu coloquei aqui, a primeira mais antiga, de 1928, de Hyderabad, a segunda de Sana'a, tem uma reimpressão pela Gorgias Press 2009, dessa mais recente. Por sua vez, a obra perdida, que nós só conhecemos graças a referências de outros, reflete bem sua especialidade na zona cinzenta entre a narrativa do Islã e do Ahl al-Kitab. Segundo o inventário literário do pesquisador turco Fuat Zeskin, nós temos mais 8 títulos, além do Kitab Tijan, mencionados como trabalhos de Wahab bin Munab. Sobre narrativas de profetas, Al-Mubtada wa Siyar, ou simplesmente Al-Mubtada, e Qisas al-Anbiya, um gênero comum, um tipo de livro comum. Sobre o próprio profeta Muhammad, uma obra de Maghazi, que são as expedições do profeta, as batalhas que ele liderou, e uma Risala fi Sirat an-Nabi, ou seja, uma epístola sobre a biografia do profeta. Ele tem obras de ditos sapienciais, então tem pelo menos um título referindo como Hikmat Wahab, que ele também tem o Hikmat Luqman, que o professor Muhammad conhece muito mais do que todos nós. A existência dessas obras é particularmente relevante, a questão da hikmah, e a próxima, que é uma mau'iza, ou que nós chamaríamos de um sermão, uma admoestação, porque reflete o teor oral da atividade de Wahab. Não é plenamente um escritor compilando textos, é uma pessoa que vive de contar, narrar oralmente. E ele tem pelo menos uma tradução dos Salmos de Davi, mas que nós não sabemos se foi feita a partir do aramaico ou do hebraico. O Wahab bin Munab nos obriga a questionar nossas suposições contemporâneas e geralmente cristãs a respeito da noção de um cânone bíblico e a pensar como muçulmanos da primeira geração entendiam de fato sua própria relação com a continuidade com as tradições pregadas. Na primeiríssima frase do livro das coroas dos reis de Himyar, o Wahab diz: li 93 dos livros de Deus que Deus revelou, Anzala, aos profetas, e neles encontrei que Deus revelou 163 livros aos profetas no total. Eu quero saber se alguém sabe nomear 163 textos sagrados. Eu não acho que é o caso. E ele sabe. Aqui essa palavra livros é o corriqueiro Kitab Kutub, mas também é usado em árabe para o conceito teológico de uma escritura. Contudo, em seguida, ele lista o que nós chamaríamos da Bíblia judaica, o Antigo Testamento, e ele ancora o seu referencial na forma física das escrituras, ao usar todas as vezes o termo sahifa, ou suhuf, que seria o termo que hoje a gente usa para códices, né? Páginas, objetos físicos, e que vão de Adão até Moisés. A única exceção é o livro dos Salmos, que tem um nome próprio no Islã, no árabe, que é Az-Zabur, que inclusive acontece no Alcorão 3 vezes. É mencionado diretamente no Alcorão 3 vezes o nome do livro dos Salmos. O que chama a atenção aqui é que o Wahab não apresenta nenhum conjunto de textos como o termo abrangente Torá. Ele não usa essa denominação, além de inserir figuras islâmicas nesse corpus, como os profetas corânicos Hud e Saleh, ao lado de Noé e Abraão. Para o Wahab, assim como para a tradição islâmica inicial como um todo, o Evangelho, al-Injil, é fenomenologicamente uma revelação a Jesus, que foi retransmitida posteriormente por seus discípulos e eventualmente distorcida por motivos mundanos, não um conjunto de biografias divinamente inspiradas, como acreditam as tradições cristãs. Para o Islã, o mais relevante é que, em termos escriturários, o Wahab se refere ao Alcorão como al-Furqan, o critério, o discernimento, que é de fato um termo usado pelo texto corânico para se referir a si mesmo e a outras escrituras. Inclusive é o título dado a uma sura, no caso a sura número 25. Com isso, o Wahab nos permite ver como a noção de um cânone escriturário aos moldes ortodoxos não é apropriada para descrever a presença e a circulação desses textos no período do início do Islã. Para mim, o aspecto mais interessante da atividade de Wahab é a transmissão
das narrativas que nós chamaríamos de apócrifas, ou que eu prefiro chamar de extra-bíblicas, como vocês viram no meu título. Esse aspecto é certamente o mais difundido e associado ao Wahhab, e como essa é a parte mais divertida então, e numerosa, eu selecionei só alguns exemplos aqui para a gente dar um pouco de risada. Segundo o Wahhab, Adão foi sepultado fi Magharat el-Kunuz, que é uma coisa provavelmente o Murilo reconheça, uma caverna dos tesouros, um termo que o siríaco usa muito, que é uma lenda difundida também em outros textos chamados apócrifos, como livros de Adão e Eva, e o próprio A Caverna dos Tesouros, atribuído a São Efrem, o sírio, como apareceu no comentário do Murilo. O Wahhab tem relatos únicos sobre Jesus Cristo, inclusive um suspeitamente islâmico, em que ele fala que quando Jesus nasceu, todos os ídolos viraram de ponta cabeça. O herói do Ahl Sunnah, que seria At-Tabari, tem um capítulo inteiro na obra dele sobre São Jorge, e a maioria dos relatos nesse capítulo são atribuídos ao Wahhab ibn Munabbih. O Wahhab tem 3 versões únicas das 3 narrativas que eu estudo especificamente no meu doutorado, que seriam os Jovens da Caverna, associado aos adormecidos de Éfeso, os apóstolos enviados a Antioquia, que a historiografia reconhece como enviados de Cristo, e os mártires de Najran, que era uma comunidade de cristãos no sul da Arábia antes do Islã. Um último exemplo corânico, para retomar o ponto do Dhul-Qarnayn, ou do Bicorne, que é mencionado na Sura 18, ele é identificado pela maior parte da historiografia árabe islâmica como Alexandre o Grande. Dhul-Qarnayn normalmente é reconhecido como Alexandre III da Macedônia. Mas o Wahhab não. O Wahhab diz que, na verdade, Dhul-Qarnayn era um nome de um certo rei himiarita. Então, um título dado a um certo Asab bin Dhil-Marathid, Dhul-Qarnayn. Então, sobre esse exemplo específico, eu inclusive recomendo a comunicação que aconteceu ontem do meu amigo Gabriel Jacomazzi, porque ele nos mostra como essa versão da história do Dhul-Qarnayn, do Wahhab, influenciou até os territórios da Etiópia e da costa Swahili sobre Alexandre o Grande. Então, esse conhecimento foi moldado por essa transmissão. E, por fim, uma faceta curiosa que é ilustrada aqui sobre o Wahhab é que o literato e asceta Ibn Abi Dunya, que foi preceptor não de um, mas de 2 califas abássidas, Al-Mu'tadid e Al-Muqtafi, num livro referido como Al-Muntaqa min Kitab ar-Ruhban, é uma seleção de livros de monges, reúne justamente ditos sapienciais atribuídos a ascetas e religiosos, entre os quais está o Wahhab ibn Munabbih. Então, também um transmissor de ditos como se fosse um sábio religioso. E, para a gente encerrar, eu tenho algumas 3 conclusões pontuais que eu queria apresentar. Primeiramente, nós pesquisamos o entendimento islâmico a respeito das relações entre o Islã e o Ahl al-Kitab. O Wahhab é uma fonte incontornável. Ele aparece mesmo que você não queira. Embora as Israeliet, de sua especialidade, tenham se tornado uma categoria desprezada pela atividade teológica da exegese corânica a partir do século XIII, elas seguiram presentes na narração islâmica da história do Ahl al-Kitab, na qual, por sua vez, cumpriram a função de islamizar a história dos judeus e dos cristãos, à medida que ela prefigurava o surgimento dos muçulmanos. A segunda conclusão é sobre a obra de Wahhab, que nos ilustra essa pluralidade do conhecimento exegético, como eu falei, e nesses fatores que devem ser conciliados, como esse Islã já tinha uma imagem de mundo acomodada numa realidade em que o Ahl al-Kitab existia. E a terceira, com o Wahhab também se turvam as fronteiras entre o conhecimento bíblico e o extra-bíblico, o folclore himyari e o islâmico. Nós somos obrigados a flexibilizar nosso entendimento sobre o conceito do cânone escriturário e relativizar a aplicabilidade dessa noção a um ecossistema de comunidades narrativas tão compartilhadas que a todo momento demonstram e sublinham a porosidade absoluta de qualquer suposta fronteira ortodoxa. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Shukran al-Hussan Istimakum. Pedro. Agora vamos então assim. Bom, Pedro, grato. E vamos lá então agora para a fala do Arthur Atalião, Marques Atalião Greco. O Arthur ele estuda história e faz pesquisa de iniciação científica com o professor Marcelo Cândido, que é medievalista, que é nosso colega da história. Então a fala dele será sobre a Sicília normanda em fontes muçulmanas, espaço e circulação no Mediterrâneo dos séculos XII e
11 e 12. Alô? Tá bom assim? Boa tarde a todos. O meu nome é Arthur. Já vou me apresentar de novo. Tá? Meu nome é Arthur, eu sou orientando de iniciação científica sobre orientação do professor Marcelo Cândido da Silva, que, como os colegas falaram, é professor aqui do Departamento de História, e sou integrante do Laboratório de Estudos Medievais aqui da USP. A apresentação que eu vou fazer para vocês faz parte da pesquisa de iniciação científica que eu estou desenvolvendo desde o início desse ano, que é intitulada Cecília Normanda em Fontes Muçulmanas e Espaço de Circulação no Mediterrâneo séculos XI e XII. Para essa apresentação, eu vou expor um pouco sobre o que ela se trata e algumas considerações parciais envolvidas até o momento. O objetivo da pesquisa é identificar e analisar a forma como 3 autores muçulmanos descreveram a circulação de pessoas entre a Sicília normanda e o Mediterrâneo mais amplo. Mas para essa apresentação, me focarei apenas nas interações entre a Sicília e o Dar al-Islam, que foram mencionados pelos autores selecionados, que eu vou apresentar mais para frente. Para fazer uma breve contextualização, entre os séculos XI e XII, a Sicília passou por uma importante transformação, uma transformação significativa no que diz respeito à sua posição conceitual em meio às comunidades ao seu redor. De um território nos limites dos domínios muçulmanos, a ilha se tornou o centro político, econômico e cultural de uma das principais potências do Mediterrâneo do período, o Reino Normando da Sicília. As reações no interior da comunidade muçulmana mais ampla frente à nova situação do território siciliano foram diversas. Conflitos existiram na medida em que os normandos utilizaram a ilha como base para suas ambições territoriais no Mediterrâneo e disputaram a hegemonia da porção central do mar em detrimento de outros poderes na região, como os Zíridas e os Almohadas. Por outro lado, uma ampla gama de viajantes muçulmanos, entre comerciantes, peregrinos, artistas, estudiosos, diplomatas, migrantes, etc., continuaram a fluir mas também para a Sicília em relação aos domínios muçulmanos ao longo do Mediterrâneo, desenvolvendo suas próprias interações com o domínio normando, recém-formado, e cruzando o que seriam as novas fronteiras teóricas entre o Dar al-Islam e o Dar al-Harb. Em muitos casos, essas interações expressaram menos o conflito do que a colaboração e o intercâmbio cultural, político e econômico entre diferentes comunidades. O que buscarei compreender é como os autores lidaram com as múltiplas interações envolvidas com o espaço, não só sob domínio não muçulmano, mas recém-perdido pelo Islã, e como os circuitos mencionados se articulam com a narrativa mais ampla dos autores sobre a Sicília normanda. Sobre os meus autores, as obras dos autores selecionados para essa pesquisa foram o Diwan de Ibn Hamdis, o livro de Rogério de Al-Idrissi e a Hira de Ibn Jubayr. A escolha foi feita com base nas diferentes relações que os próprios autores tiveram com a Sicília normanda. Ibn Hamdis foi um poeta siciliano que deixou a ilha em 1078 em virtude da conquista da Sicília pelos normandos. Uma vez fora da ilha, o autor passou o resto de sua vida cruzando as regiões do Maghreb, Al-Andalus e Ifríqiya, atuando como poeta de corte. Em contrapartida, nunca mais retornou para sua terra natal. O Diwan é um compilado de seus principais poemas. Segundo William Granara, estudioso de Ibn Hamdis e sua obra, o Diwan pode ser visto como um diário em verso, na qual detalhes íntimos da vida do autor e suas posturas emocionais em relação às pessoas e eventos que a moldaram dão voz àqueles tempos em que viveu. Al-Idrissi foi um estudioso, nascido provavelmente em Ceuta. A situação é um pouco conturbada nesse sentido para mim, eu não sei se mas algo que tudo indica, pelo menos pelo que eu li, provavelmente foi nascido em Ceuta, para quem a Sicília serviu como um destino. Em um dado momento de sua vida, Idrissi se estabeleceu na corte normanda a convite de Rogério II e produziu algumas obras sob seu patrocínio. A principal delas foi o livro de Rogério, uma geografia que descreve o mundo conhecido da época e que também conta com os panegíricos aos governantes normandos. Por fim, Ibn Jubayr foi um peregrino que, durante sua viagem de volta de Meca, não, era para ser 1165 por volta. Perdão. O recenseamento das fontes buscou...
Bom, falando de Ibn Jubayr, foi um peregrino que, na sua viagem de volta de Meca para Al-Andalus, se viu obrigado a atravessar a Sicília. Durante os poucos meses em que esteve nela, relatou suas experiências na Sicília de William II, em sua Rihla, um gênero textual comumente associado ao relato de viagem, que mistura elementos descritivos e narrativos. Falando agora um pouco sobre alguns resultados quantitativos da pesquisa feita até aqui, o recenseamento das fontes buscou selecionar os locais e os tipos de interações que foram apresentados pelos autores. Somados todas as obras, 71 menções foram catalogadas, isso só entre a Sicília normanda e alguns domínios muçulmanos. O mapa demonstra localidades pertencentes a domínios muçulmanos que se envolveram em interações da Sicília, segundo os relatos. Nota-se que nem todas as menções possuem esse grau de precisão. Muitas vezes os autores falam apenas do fluxo de pessoas entre a Sicília com regiões mais amplas, como a Ifríquia ou a Al-Andalus. De todas elas, a Ifríquia concentra a maior parte dos locais mencionados, assim como o maior número de referências de maneira geral. Aqui eu exponho alguns gráficos relativos que representam a distribuição dos circuitos mencionados segundo seus objetivos. É possível notar que os autores referenciaram uma quantidade razoável de interações, ainda que não de forma uniforme, nas quais a Sicília pôde servir tanto como origem quanto destino ou ponto intermediário. Os resumo aqui em 3 grupos: aqueles relativos a movimentos migratórios de saída e entrada da ilha, a movimentos de passagem ou estabelecimento temporário que abarcam atividades comerciais, a passagem de peregrinos ou de viagens pela ilha cujo objetivo não foi identificado segundo as menções, e por fim atividades militares que abrangem menções de interação hostil ou conflito aberto entre normandos da Sicília e comunidades muçulmanas ao longo do Mediterrâneo, fossem motivadas por ataques, invasões ou campanhas de conquista de territórios. Faria então agora uma breve apresentação, algumas considerações um pouco mais específicas de alguns relatos ou dos principais circuitos que são mencionados pelos autores, os que seriam os mais recorrentes. No caso de Ibn Hamdiz, destaco a proeminência de 2 tópicos principais. O primeiro deles, o exílio de muçulmanos sicilianos devido à invasão da conquista normanda e a interação beligerante frente aos normandos visando o resgate da Sicília. O exílio é um acontecimento traumático na vida de Ibn Hamdiz e permeia toda a sua obra, transpassando os poemas de diferentes gêneros literários ao longo de cerca de 50 a 60 anos de sua vida. Através do exílio, é comum Ibn Hamdiz expressar os sentimentos de perda, sofrimento e desolação de alguém que se encontra condenado a passar o resto da sua vida como um deslocado, vagando por territórios que não são o seu, longe de tudo e de todos que conhecia. Ele entende a conquista normanda como uma usurpação do território do Islã e demonstra se sentir impedido de retornar até o controle muçulmano seja restaurado. Nesse sentido, Ibn Hamdiz faz constantes invectivas à presença normanda e repetidas vezes se manifesta em favor do combate a este grupo e a sua presença na Sicília. Através de muitos de seus poemas, principalmente os panegíricos a lideranças normandas, a lideranças como os íridas da Ifríquia, emires íridas da Ifríquia, ou sermões voltados a seus correligionários sicilianos, Ibn Hamdiz procurou exaltar, incitar ou mesmo cobrar a reação ou um posicionamento agressivo contra a ocupação normanda da Sicília, sob uma ótica de restauração da guerra contra os infiéis para a recuperação de um território pertencente ao domínio do Islã. Nesses poemas, a Sicília é recorrentemente colocada como um campo de batalha, uma fronteira a ser defendida. O excerto apresentado é apenas um dos exemplos de poemas de Ibn Hamdiz voltado a pressionar seus companheiros na Sicília para, ao invés de fugir, permanecer e resistir ao domínio normando. O exílio é evocado para expressar a experiência individual do autor, que anuncia a tragédia de se viver para sempre como um deslocado na comunidade do local ao qual pertence. Não há lugar que possa substituir a sua terra natal. Por isso, ela precisa ser liberada do que em outros poemas o autor entende ser a usurpação pelos infiéis. No caso de Aidrizi, as menções vão por um caminho dúbio. Por um lado, aquelas menções relacionadas ao espaço siciliano, no capítulo referente à Sicília, focam em demonstrar como a ilha era visitada por uma ampla gama de viajantes, a posicionando no centro dos fluxos de comunicações do Mediterrâneo. Assim como no seu mapa, a Sicília se encontra bastante proeminente na região, na porção central. Eu não trouxe o mapa aqui, mas ele está atrás, não sei se dá para ver. Esse é um dos mapas que a Idris produziu junto com a sua obra. A maior parte dessas menções aos viajantes na Sicília são bem vagas. O autor raramente menciona a origem, o destino ou o objetivo dos viajantes que vêm e vão pela ilha. Em muitos casos, utiliza termos como vindos de todos os lugares ou de todo o mundo para passar uma noção de universalidade.
A meu ver, os viajantes desempenham um papel significativo na representação da Sicília normanda. Eles compõem uma parte do elogio que o autor faz à ilha, como testemunhas oculares das suas maravilhas, esplendores e prosperidade. Nesse sentido, não importa tanto de onde eles vêm, nem o objetivo de sua passagem pela ilha. O importante é mencionar que, vindo de todos os lugares, eles se impressionam com a riqueza, a pujança e a magnificência das cidades, edifícios e paisagens do principal domínio normando no Mediterrâneo. Isso faz ainda mais sentido quando a gente pensa que Al-Idris estava sob patrocínio, mas também sob certa pressão e vigilância de autoridades normandas que, como ele próprio diz no seu prefácio, participaram ativamente das suas obras, na produção da obra, pelo menos Rogério II. Em contrapartida, os relatos de interação dos normandos com a região da Ifríquia são bem definidos quanto aos locais e objetivos dos circuitos mencionados. Quase todos são vinculados à conquista da região pelos normandos e seus efeitos práticos. Al-Idris menciona a conquista de cidades pelo exército do rei Rogério, assim como eventuais consequências, como a escravização de certos muçulmanos locais que são levados para a ilha. Em muitas dessas passagens, em contraposição ao que é visto nas passagens da Sicília, é possível enxergar um tom crítico implícito pela associação indireta entre o processo de conquista normanda das cidades como Mádia, Trípoli e Saifax com a decadência desses centros urbanos outrora pujantes. Por fim, para Embil Jubair, as menções que mais me chamam a atenção são as que expressam o posicionamento do autor para que os muçulmanos se retirem ou evitem qualquer contato com a ilha. Embil Jubair dá voz a muitos muçulmanos sicilianos que anunciam seu desejo de sair da Sicília para retornar às terras do Islã em fuga das opressões e dificuldades vividas na Sicília normanda, sobretudo relacionados ao cerceamento de práticas religiosas. Além disso, também se mostra temeroso com posturas amistosas dos governantes normandos e da população cristã da ilha para com viajantes muçulmanos. O autor apresenta com reprovação e temor a possibilidade de estudiosos muçulmanos, como médicos ou astrólogos, de passagem pela ilha, que sejam atraídos para a corte de William II e roga a Deus que os livre do que entende como uma tentação. Aqui é só um disclaimer a fazer. Ele utiliza, pelo menos, a palavra fitna, que o Ibn Handiz também utiliza, mas eles utilizam de formas um tanto diferentes, pelo menos pela tradução que as traduções que eu vejo fazem. O Ibn Handiz utiliza a fitna como o conflito interno, guerra civil, de forma muito mais resumida, enquanto aqui no Embil Jubair é muito comum a associação da fitna como tentação, pelo menos pelos autores da historiografia que eu utilizo. Sua defesa por uma postura de isolamento e dispersão, mais do que resistência ao governo normando através do conflito, como Ibn Handiz. O autor também se mostra bastante sensível à atuação militar normanda no Mediterrâneo, fazendo invectivas à organização de uma frota de William II, pondo-a como uma ameaça real a domínios muçulmanos, ainda que não se saiba ao certo qual é o seu destino. Para encerrar a apresentação, resumo alguns resultados parciais da pesquisa. Primeiro, gostaria de enfatizar que os relatos a circuitos ou interações de muçulmanos com a Sicília normanda, postos pelas obras, selecionados pelos autores, sem uma parte importante, ativa na representação que eles fazem da própria Sicília e de sua posição frente às demais comunidades do Mediterrâneo em que ela se encontra. Ao meu ver, destaco aqui 3 tipos de circuitos que, a meu ver, são os mais impactantes no conteúdo e na representação da Sicília, tal qual ela é feita pelos autores. A migração de saída de muçulmanos da Sicília, a passagem de viajantes que não são identificados, isso sobretudo por conta do Al-Idris, e atividades militares contra territórios da Ar-Islam, se fosse a Sicília muçulmana, se fosse outros, sobretudo no norte da África. E, por fim, eu gostaria de reiterar que eu não vou conseguir aqui expor toda a complexidade, todas as múltiplas formas ou papéis, as nuances nas formas como os autores descrevem, mas gostaria de ressaltar a Sicília, mas gostaria de ressaltar uma certa aproximação parcial das 3 obras na representação do domínio normando como uma potencial ameaça à integridade da comunidade muçulmana. Em Ibn Handiz e Ibn Jubair, essa perspectiva é mais evidente. Seus relatos, em geral, destacam a posição da Sicília como um território sob domínio infiel e muitas vezes buscam salientar tanto os efeitos considerados danosos da atuação normanda sobre a Sicília ou outros territórios do Islã, a partir do Mediterrâneo, para a comunidade muçulmana, quanto as possíveis respostas que podiam ser empreendidas a ele, fosse o combate pela restauração do controle da ilha, fosse a fuga para evitar as opressões, cerceamentos ou tentações que poderiam acarretar a perda do caminho correto. Al-Idris, por sua vez, não chega a colocar a relação da Sicília em territórios do Al-Islam em termos de conflito entre muçulmanos e infiéis, como fazem Ibn Jubair e Ibn Handiz,
No entanto, por mais que tenha buscado ou sido forçado pelas circunstâncias em que me escreveu a elogiar a Sicília e a dinastia normanda, as menções aos efeitos destrutivos da conquista do norte da África destacam um lado ligeiramente negativo das interações normandas com o resto dos domínios muçulmanos. Era isso, muito obrigado pela apresentação e desculpa qualquer coisa. Bom, agradeço então ao Arthur pela apresentação, né? E agora então vamos para a apresentação da Fernanda Pereira Mendes, que ficou em último, mas para ser o fecho de ouro, né, dessa mesa, tá certo? A Fernanda Pereira Mendes, ela é pós-doutoranda aqui na USP, sob a supervisão do professor Michel, que eu acho que não está aqui agora, né? Foi embora. E, bom, está aqui desde a madrugada, né? E, enfim, e a Fernanda, então, ela vai falar sobre Machado de Assis, a escatologia muçulmana e o legado afro-islâmico. Boa tarde. Então, eu vou falar sobre o Machado, né, e a escatologia islâmica. E isso que eu vou trazer para vocês faz parte de um projeto de pesquisa maior, né, financiado pela FAPESP, que se chama As Fontes Árabes e Afro-Islâmicas da Literatura Brasileira Oitocentista, os casos de Gonçalves Dias, Castro Alves e Machado de Assis, né? E esse projeto surge quando eu estava fazendo meu doutorado, que está dentro desse campo de intertextualidade, influência, fontes árabes da literatura europeia medieval, moderna. Eu comecei a pensar, será que a literatura brasileira também não teria fontes árabes, né? Seria possível pensar nisso? E literatura brasileira, estou imaginando o século XIX, porque é quando tem a independência do Brasil, né? Então, estava pensando inicialmente nesse período. E por que eu comecei a pensar isso? Resumidamente, né? Porque vendo na literatura europeia, o paradigma do estudo de uma obra, se ela tem fonte árabe ou não, é sempre uma tradução, ou seja, sempre tem uma tradução intermediando, né, o acesso à textualidade árabe. Então, eu pensei, será que circularam traduções no Brasil, né? E aí, a surpresa é que realmente circularam várias traduções de textos árabes no Brasil. Todos esses orientalistas, né, do século XIX, o Victor Hugo, por exemplo, que é o grande autor, e até que, né, do orientalismo, tem aquelas imagens orientalistas, mas o Victor Hugo, por exemplo, mandou traduzir poesia pré-islâmica, né, para ele mesmo se inspirar, e essas poesias também saíram publicadas nas orientais. Lamartine, por exemplo, traduziu Antar, né? Silvestre de Sacy, que é um orientalista, que tem aí um manual de gramática, tem lá uns textos árabes traduzidos. Os orientalistas, qualquer história do... Não se fala Islã, né? Se fala maometismo. Esse é o nome utilizado aí em toda a Idade Moderna, muçulmano. Isso é o maometano, né? Isso é novidade, muçulmano, assim, o uso dessa palavra é mais para o século XX. Então, todos os manuais têm alguma referência, resumo de texto islâmico. Ou seja, na verdade, tinha circulado no Brasil muito texto, muita tradução de texto árabe. Então, eu falei, nossa, e aí comecei a tentar procurar, não tinha bibliografia sobre isso, relacionando, em geral, porque a própria crítica literária brasileira considerou os nossos escritores meio que como mero imitadores, né, do Victor Hugo, do orientalismo, do romantismo francês, europeu, de um modo geral. Então, isso foi interessante, né? Descobri que tinha circulado bastante, dava para tentar explorar. E outra fonte também, que eu acho que até mais nova, inusitada, né? Outra forma de transmissão dessa textualidade é através dos próprios africanos escravizados
que eram muçulmanos e foram trazidos para o Brasil, né? Os malês, né, que eles ficaram conhecidos como malês, mas, na verdade, malês é só uma parte da história, porque tem os muçulmanos, enfim, malês é um termo iorubá. Mas também não vou entrar nisso. Mas a gente, pesquisando, descobre que, nos manuscritos, esses muçulmanos africanos no Brasil deixaram um patrimônio manuscrito, tem quase 500 folhas, é pouco conhecido. E lá, nesses manuscritos, tem citações de obras da literatura árabe clássica. Por exemplo, o Al-Burda. O Al-Burda é o poema do manto, né? E que tem registros de que era recitado, né? Havia rituais onde esse poema era recitado. Então, eu também pensei, puxa, será que a sociedade brasileira, os escritores brasileiros, não poderiam ter tido também um contato, né, com esses africanos, muçulmanos? E, na verdade, não é nada assim tão difícil, né, de que tenha havido esse contato, porque o próprio movimento abolicionista, né, pode ter tido contato, enfim, porque os malês eles tinham mais facilidade que os outros negros para comprar cartas de alforria. Então, dá para suspeitar que tivessem envolvidos nas causas abolicionistas. Só que não tem documento histórico disso, porque também os malês, não sei se todo mundo sabe, mas eles foram perseguidos depois de uma revolta que eles fizeram em 1835. Então, você não vai encontrar documento, ou, pelo menos até hoje não foi encontrado. Bom, então, esse é o projeto de pesquisa geral, né? E hoje eu estou trazendo o caso do Machado de Assis. E é legal o caso do Machado, porque o caso do Machado de Assis, que eu estou trazendo, até onde eu cheguei agora, é um caso que se relaciona com um texto chamado A Escada de Maomé. Essa Escada de Maomé é um texto bem interessante, que eu estudei bastante, inclusive tem uma tradução que foi publicada em português de um manuscrito que eu fiz. Pronto, depois também eu conto melhor essa história. Mas a Escada de Maomé é o relato da viagem noturna e ascensão do profeta Muhammad ao céu, às vezes seguida de uma visita ao inferno, que é narrado por várias hadiths canônicas e apócrifas. Também tem desenvolvimentos literários, por exemplo, o Ma'ari, desenvolvimentos místicos, como o Ibn Arabi, enfim. Na própria literatura árabe islâmica tem muita folha escrita, muita pena aí sobre essa ascensão do profeta, né, e a viagem noturna. E além de tudo, é um texto da dogmática islâmica, né, não é só um texto produzido em ambiente islâmico, né, mas um texto que integra a dogmática islâmica, que foi amplamente difundido na Europa, em árabe e também em traduções, e que ficou muito conhecido no âmbito literário por ter sido fonte da Divina Comédia do Dante. E, inclusive, esse tema foi amplamente estudado pelo professor Elmi Nasser, que é uma figura importantíssima, né, da fundação do curso de árabe aqui na USP. Ele é o fundador do curso de árabe. E ele tem fez uma tese de livre docência, que está aí na biblioteca, que é fantástica e que valeria a pena, enfim, revisitar esse legado do professor. E, no caso brasileiro, a gente sabe que a Noite da Ascensão era celebrada pelos africanos muçulmanos aqui, né? Então, inclusive, foi um dos motivos pelos quais os malês se revoltaram, foi até a proibição, quer dizer, isso é uma estimativa, né? É muito provável que a revolta tenha começado a ser planejada por causa da proibição, justamente, da celebração da Noite da Ascensão
no ano de 1834. Ou seja, então, é uma narrativa que muito difundida. Qualquer manual de maometismo tem lá uma menção à ascensão do profeta, um resumo, uma tradução de um hadith, talvez acho que é um dos textos mais presentes, né, na enciclopédias do maometismo, enfim. Bom, vou trocar aqui. E qual é onde que aparece então do que a escada de Maomé foi fonte, né? No caso do Machado, ou intertextualidade. Com o capítulo 7 do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que se chama O Delírio. Eu não sei, acho que todo mundo já leu algum dia, né? Mas, não, infelizmente, não dá tempo para a gente fazer uma leitura do texto. Mas, pronto, o capítulo 7 é considerado um dos textos mais originais de toda a obra do Machado de Assis, que é o defunto Brás Cubas, né? Que, nesse capítulo 7, ele narra o delírio dele, que ele viaja para o céu, né? Não é exatamente para o céu, mas pronto, para a origem dos tempos, montado num hipopótamo alado até o encontro com Pandora, natureza, né? É a figura que ele encontra lá. E a crítica literária, na verdade, nunca conseguiu identificar uma fonte para esse capítulo. Tem aí, às vezes, uma palavra solta de um autor ou de outro, mas, na verdade, o texto que mais explica a gênese desse capítulo, que tem muitos pontos de correspondência intertextual, é justamente a Escada de Maomé, que é o nome como ficou conhecido no Ocidente, ou a Ascensão do Profeta, né? Uma das possíveis fontes, uma fonte do Machado de Assis é um resuminho que tem da Escada de Maomé numa obra chamada História do Maometismo, é um compridíssimo nome, do orientalista francês Charles Mills. E o Machado tinha um exemplar desse livro na biblioteca dele. O acervo da biblioteca do Machado foi estudado, enfim, e está lá na Academia Brasileira de Letras, e ele tinha esse livro lá. E depois, mas esse resumo é muito curtinho. Mas tem um outro livro na Biblioteca Nacional do Brasil que se chama Vida de Maomé, né, que é do Washington Irving, que é um escritor orientalista também bem conhecido. E esse exemplar tem esse resumo, que é maior, tem umas 10 páginas, mais ou menos. Ele tem outros detalhes, né, da Escada de Maomé que não tem no livro do Mills, mas que você dá para traçar uma intertextualidade com a Memórias Póstumas, com o capítulo 7. Bom, vamos primeiro falar da história do maometismo, que realmente estava na biblioteca do Machado, e é o que explica o argumento geral desse capítulo, né? Então, na história do maometismo, ele coloca lá que o Mills, né, coloca que o profeta Maomé realiza uma viagem de vários milhares de anos durante a 10ª parte de uma noite. E o delírio de Brás Cubas acontece durante 20 ou 30 minutos de uma noite, segundo ele anuncia no primeiro parágrafo, né? E há nele um desfile de séculos. Ou seja, já tem aí uma estruturinha geral que, enfim, pode ser uma intertextualidade. Eu ia falar uma coisa aqui, mas bom, eu já vou me lembrar. não, que eu não estou lembrando. Bom, e também, porque eu ia falar que, na verdade, esses orientalistas, essas histórias do maometismo, eles sintetizam ou reproduzem vários hadiths, né? Hadiths. Então, em geral, eles se baseiam
nos hadiths. Bom, e também aí, nesse resuminho, ele fala que o profeta Maomé viajou ao céu montado num animal branco, menor que uma mula e maior que um asno. Depois o profeta se encontra com Deus, negocia a redução do número de preces diárias de 50 para 5. E no Brás Cubas, ele viaja no hipopótamo, que o Machado, que é muito irônico, né, fala que pode ser descendente da asna de Barlaão, né? E também ele se encontra no céu, meio céu, né, com a natureza Pandora, e ele negocia mais uns minutos de vida, tenta fazer uma negociação, mas aí, no caso do Machado não dá certo a negociação. Então também é um argumento, uma semelhança grande. Agora vamos dar para o próximo. Bom, no livro do Mills, então, que é o que está na biblioteca mesmo do Machado, é aquilo lá, porque é bem curtinho. Agora, nesse Vida de Maomé, que é do Washington Irving, que é também um autor muito conhecido, do romantismo, muito conhecido aqui no Brasil, já tem várias correspondências, que eu não vou poder, obviamente, pelo tempo, mostrar todas, mas eu selecionei duas que são, assim, para mim, eu acho as mais significativas. No texto do Machado, ele fala: vi chegar um hipopótamo que me arrebatou, deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira... eu não estou... Peraí. Leio mal. A carreira de tal modo se tornou vertiginosa. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Barlaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a esses 2 quadrúpedes, abanou as orelhas. Isso é o texto do Machado. O texto do Irving fala que o profeta Maomé foi conduzido a um cavalo branco, de forma e atributos maravilhosos. Era uma égua, e a causa de seu deslumbrante brilho e sua incrível velocidade, ela se chamava alboraque ou relâmpago. Quer dizer, também, né, o hipopótamo era super rápido, essa égua, cavalo aqui, super rápida. Mas o que eu achei interessante é isso, que o texto do Machado ele fala, que perguntou se ele era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Barlaão, né? O asno está no primeiro texto lá do Mills, e aqui no texto do Irving eles falam que é o cavalo, né? Então eu acho que eles, não sei, aí não dá para provar, obviamente, mas eu acho que essa indicação aqui do cavalo de Aquiles ou asna de Barlaão tem a ver com ele ter lido 2 versões diferentes. Bom, agora no próximo slide, outro detalhezinho, que eu acho que esse para mim, de todos o mais significativo, é uma conversa do Brás Cubas com o mesmo hipopótamo, né? Chegando uma hora desse voo, aí ele fala: onde estamos, o Brás Cubas? Hipopótamo: já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. O hipopótamo: mas se nós caminhamos para trás, redarguiu, motejando a minha cavalgadura, né? Ou seja, ele está fazendo uma viagem para a origem dos tempos, né? Na verdade, a origem dos tempos, então, uma coisa que... E quando, então, o hipopótamo fala: já passamos o Éden, ele fala: paremos na tenda de Abraão. A tenda de Abraão já está para trás, né, do Éden, porque eles estão viajando na direção da origem dos tempos. No texto do Irving, o 7º céu, que justamente antecede a chegada do profeta Maomé ao Éden islâmico, né, como ele coloca, é precisamente a morada de Abraão. Portanto, coincide, essa geografia do além coincide, porque a tenda... Ah, tá bom. Tá ótimo. Bom, era isso, essa parte. Agora, para terminar,
colocar também algumas possíveis, né, coincidências entre o Delírio do Brás Cubas e o Relato da Escada, não se explicam só por essas duas versões. Eventualmente, o Machado poderia ter conhecido alguma versão narrada pelos africanos afro-islâmicos, né, pelos africanos muçulmanos. E aí eu coloco essa especulação se o hipopótamo poderia ser uma remissão a uma fonte africana, já que o cavalo, para mim, remete ao Irving e a asna a outra. Mas isso é uma especulação, não dá para provar, mas é perfeitamente plausível dentro do estilo do Machado de Assis, pelo menos, né? Bom, como a gente sabe, o Machado era descendente, como tem sido reiteradamente falado, era descendente de negros e tal. E onde ele morou na infância dele toda é onde vivia uma comunidade grande de muçulmanos africanos no Rio de Janeiro. E nós sabemos disso por documentos policiais da repressão. Mas os poucos autores que estudaram situam aí essa comunidade. Então, quer dizer que ele pode ter conhecido. E ele afirma conhecer várias mesquitas no Rio de Janeiro, numa crônica publicada no História de 15 Dias, da revista Ilustração Brasileira. Esse é o último slide. Nessa crônica, que ele assina como Manassés, sempre sempre irônico o estilo dele, né? Ele comenta a crônica de atualidades, né? A cronística do Machado. Ele comenta a deposição seguida da morte do sultão Abdulaziz e a instauração de uma constituinte no Império Otomano. Então, ele começa a falar da crítica dele, e, de repente, no meio, ele inventa uma história de que o sultão teria chegado aos céus e teria tido uma conversa com o profeta Maomé, e o profeta fica bravo e dá um pontapé nele. E aí, depois, o sultão cai na terra, né? E aí o Machado fala, talvez no Rio de Janeiro, onde a vista de alguns becos e certa quantidade de cães lhe fizessem crer que voltara a Constantinopla. Ilusão que aumentaria se eu ouvisse falar do divã em que estou sentado e em várias mesquitas do meu conhecimento. Ou seja, quando ele diz várias mesquitas do meu conhecimento, é muito possível que ele esteja se referindo aos machachales, que era o nome que os africanos davam às salinhas, não eram mesquitas de verdade, não eram salas de reunião onde eles faziam os ritos. E pronto. Muito obrigada pela atenção. E, bom, aí tem o meu contato. Sigamos. Bom, muito obrigado, Fernanda. Né? E com isso, então, encerramos as exposições e agora abrimos para as questões que, porventura, serão apresentadas pela audiência aqui. Né? Alguém tem? Temos duas no chat. Nós temos aqui uma questão da Bruna Santos. Primeiro, ela está dando os parabéns a todos os integrantes da mesa e ela gostaria de fazer uma pergunta para o Pedro. Atualmente, existem pesquisadores, como o alemão Thomas Bauer, que questionam a periodização ocidental utilizada quando tratamos do Império Árabe Islâmico, como, por exemplo, se há a melhor forma de abordar a Era de Ouro do Islã, que é sumariamente referida como período da Idade Média. Nesse sentido, a partir de sua pesquisa apresentada e sua formação enquanto pesquisador, como você vê esse debate? E ainda para o Pedro, nós temos mais uma questão aqui, se entre os Ahl al-Kitab considerou-se em algum momento também os zoroastristas. Bom, obrigado pelas perguntas. A primeira é a Bruna, a segunda tem uma pessoa, um nome? Não? Não? Só, então, obrigado pela pergunta misteriosa também.
A primeira questão ela é muito cara para mim, que é a questão da periodização. E eu tenho familiaridade com a obra do Bauer, no caso Thomas Bauer, professor da Universidade de Münster, na Alemanha, que tem um livro relativamente recente chamado Por que não houve Idade Média Islâmica? E nesse livro ele basicamente apresenta os argumentos contra essa aplicação, dessa periodização do medievo à realidade islâmica. E o argumento dele está bem centrado no que hoje a gente chama de medievalismos e neomedievalismos. Quer dizer, você vê que a Idade Média é acionada no contexto islâmico como uma forma de representação do atraso e não como uma forma do reconhecimento da historicidade do Islã. Então, eu não uso a denominação medieval para o Islã medieval, eu acho um conceito, para o contexto dos árabes e do Islã, um conceito inadequado, porque é uma temporalidade que não existe na história islâmica, o medievo, porque principalmente o medievo pressupõe uma ruptura com uma certa tradição antiga e clássica, supostamente clássica, que no território dito islâmico nunca aconteceu. Então, não faz sentido pensar em termos de transição de uma coisa com um critério que não se aplica. Ele não se aplica à realidade islâmica da maneira que ele se aplica à realidade europeia, que é onde esse contexto e esse conceito fazem sentido. Eu, por minha vez, junto com o Bauer, eu coloco no lugar da Idade Média o conceito da Antiguidade Tardia, que já dá uma liberdade um pouco maior por ser esse tipo de conceito intermediário, um conceito que surge para fazer uma espécie de transição entre coisas que já não estavam dando conta muito do que era necessário, no caso a Antiguidade e a Idade Média. Então eu prefiro entender a origem do Islã nesse contexto. Ele propõe uma nomenclatura, então ele fala em período formativo do Islã e período clássico. Eu não gosto da palavra clássico, mas eu abraço o capeta do clássico para efeitos didáticos. A segunda questão, eu espero ter respondido mais ou menos a contento. A segunda questão, só repete para mim qual era a questão, Carol? Dos zoroastristas, isso. Então, por isso que eu fiz a qualificação inicial da minha fala, que na minha fala, Ahl al-Kitab são judeus e cristãos. Porque se você for perguntar para muita gente, você vai ter muitas respostas diferentes. Entre elas, que o Ahl al-Kitab inclui zoroastristas, que no caso do Islã são associados ao referencial corânico dos majus, que é uma terminologia que não é só aplicada aos zoroastristas, mas também principalmente aplicada aos zoroastristas, e uma outra tarja misteriosa do Alcorão, que são chamados sabeus, que a gente não sabe exatamente quem são. A gente sabe que depois de um certo tempo ele foi associado a um grupo de politeístas da cidade de Haran, na Síria, e que se valeu dessa referência corânica para meio que buscar proteção e legitimidade sob o governo islâmico. Então eles tiveram esse interesse, mas originalmente no contexto do Alcorão, eu imagino que os sabeus não fossem os sabeus de Haran, mas eles também são contados eventualmente como Ahl al-Kitab. Se a gente for trabalhar com noções conservadoras de Ahl al-Kitab, judeus e cristãos. Mas se a gente for ser um pouco mais arejado, digamos assim, tem pessoas que incluem também os zoroastristas e os sabeus. Então, sim, dá para considerar, em certos contextos, os zoroastristas Ahl al-Kitab. Alguém tem questões? Ninguém tem questões? Eu também tenho. Então a mesa faça as questões, depois eu faço as minhas. Bom, eu vou fazer duas, vou aproveitar a chance e fazer duas para duas pessoas diferentes. Se puder, eu faço depois mais. A primeira é para o Murilo, obviamente. Murilo, eu tenho muito interesse no seu trabalho, você sabe disso. Eu estava conversando até mais cedo com o Adriano, uma pergunta que eu queria passar para você. Estudando siríaco, por conta, no meu caso, né, não como você, mas sendo uma pessoa que vem do árabe para o siríaco, a semelhança é muito forte. E para mim seria muito lógico que um falante de árabe ou um falante de siríaco tivesse mais ou menos uma certa facilidade de compreensão, que fosse uma situação talvez não tão simples quanto a gente costuma pensar em termos como português e espanhol, mas que existia uma inteligibilidade de alguma maneira. Você acha que é possível assumir que existe
alguma inteligibilidade entre essas duas comunidades, de modo que os cristãos podem ser falantes de árabe durante o dia, mas na igreja eles têm que saber siríaco. E vice-versa em alguma situação, depois de um dado momento histórico, falante de siríaco, se fosse ali, no caso falante é difícil, mas de aramaico, né? Fosse trabalhar num cargo estatal sob o califado, tinha que saber árabe. Não imagino que fosse um aprendizado... do João Damasceno. Não seria absurdo pensar nessa capacitação, digamos assim, e para mim me parece uma capacitação relativamente acessível. Então eu queria saber o que você acha disso. Eu só vou direcionar a segunda pergunta para o Paulo. Paulo, eu gosto muito do assunto da epigrafia, porque a epigrafia tem umas coisas que nos surpreendem, né? No caso, você está falando do grafite, eu conheço um pouco mais atualmente do Ahmad Jalad, né? Trabalhando com epigrafia de safaítico. E no safaítico não existem menções ao pós-vida. Existe vida. Então, um fator muito interessante nisso são as maldições. Uma pessoa escreve uma inscrição e, na sequência, ela fala que Deus torne cego quem apagar o meu nome. Alguma coisa do tipo. Tem umas versões até que bem vulgares, inclusive Mamed sabe qual que eu estou pensando, envolve um órgão genital de um certo animal. Mas, você acha que eu posso tomar essa maldição como indício de crença? Porque eu não quero que ninguém viole o que eu fiz? Ou você acha que isso é só uma piada, por exemplo? É só um comentário, é só um tópico, é só uma espécie de coisa repetitiva que outras coisas fazem? Porque você está tentando chegar na questão da crença, né? E eu pensei, será que uma pessoa que escreve um texto, ou só assina o seu nome, ou fala, fulano esteve aqui e rezou para o Deus tal, né? Você acha que essa maldição no final, quando ela acontece, ela pode ser tomada como um indício de que eu acredito naquilo ali, e que inclusive eu quero que aquilo seja preservado e visto pela posteridade? Eu posso associar essas coisas? Então, vou começar pelo Murilo, eu acho. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Eu acho muito crível, muito provável, e isso se comprova na permanência do siríaco, se não até pelo menos como uma língua franca até o século XIII, como uma língua que eu diria que ainda é viva, né? Há discordâncias entre autores de pensar que é uma língua que permanece como apenas de uso litúrgico, mas ela, se você perceber a permanência disso em comunidades siríacas, em ambientes rurais, enfim. Não poderia deixar de citar o próprio manuscrito aqui, que me parece ser que esses leitores eles eram fluentes nos dois, né? A ponto de você fazer anotações, você deve estar anotando o que você já está compreendendo, o que você está lendo, o que você está interagindo ali. Me parece que esse enfraquecimento paulatino e essa arabização, como eu digo, eu acho muito irreversível, o siríaco foi perdendo força com o tempo, né? Há esse exemplo, e eu gostaria muito de aprofundar o estudo disso, dessas transliterações das palavras, né? Como a própria palavra que eu apresentei aqui, o episcopo. Quer dizer, é um espaço de muita interação, né? Um espaço de muita troca cultural. O grego, aqui que parece ter, o Michael Mass, se eu não estiver errando o autor, né? Ele fala que o cristianismo siríaco ele foi abandonado, tal qual Heráclito abandonou a frente de batalha e voltou para Constantinopla, marcando essa conquista islâmica. Quer dizer, o grego também parece que foi abandonado nessa historiografia, mas aqui ele está muito vivo nesse ambiente de circulação, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso. Tudo bom? Obrigado pela pergunta. O professor Ahmad Jalad é um expoente, né, um desses que está tocando justamente esse projeto de aceleração, de catalogação e processamento desses, especialmente em rismaico e safaítico, né? É uma pergunta que envolve, eu acho que nem eu falei, essa sensibilidade antropológica que também não chega a levar a gente até uma resposta definitiva, né? Eu arriscaria, sabendo que é arriscar, né, que sim, na medida em que eles queriam que aquela inscrição fosse preservada e se alguém inventar de mexer nela, então que ele vá para PQP e etc. e tal, né? Agora,
também é importante, na minha opinião, a gente pensar que tipo de vocabulário eles deveriam estar utilizando na vida real. Porque você também pode mandar alguém ir para casa de não sei o quê, e a gente, em termos de documentação, a gente não vai saber, a menos que a pessoa escreva na parede isso, né? E assim, até que ponto ela está literalmente querendo que a pessoa... Funciona? Funciona? Não. Está funcionando? Então, acho que é assim, eles combinaram. Não tem problema. Bom, de qualquer jeito, que nem eu falei, assim, acho que cada caso é um. Essa questão da descontinuidade entre o safaítico e o rismaico e o proto-árabe, né, é uma questão muito clara, né, muito interessante essa coisa do como que é outro vocabulário, outras preocupações que estão sendo mobilizadas, né, que são, entre aspas, mundanas, né, segurança, retorno aos entes queridos, etc. e tal. E esse caso eu acho que nem eu falei, de uma maneira similar, eu acho que eles estavam também se mobilizando, eles realmente acreditavam que fazer esse voto era uma maneira de talvez conjurar esse tipo de efeito junto aos deuses que eles estavam evocando e tudo mais, invocando e tudo mais. Agora, como vocês sabem melhor do que eu, né, o pessoal principalmente da letras, acho que dentro da mesma frase o ser humano, acho que ele joga com essa polissemia, né? Não é só o que você quis dizer. Às vezes a polissemia ela é uma coisa positiva, né? A pessoa ela está sendo sincera e não está, ou ela está até mais ou menos, né? Então eu arriscaria que sim, na medida em que eles estariam falando, olha, ai de quem mexer nisso daqui, mas ele estava realmente pedindo, olha, segurança, quem sabe, né? É um ato ali de tentar conjurar esse efeito. Mas é uma dessas perguntas que eu adoro, eu acho super intrigante assim, a gente pensar, puxa, será que não uma pessoa anônima ali no século né, quarto, mais ou menos, essas inscrições, e sabe, tá eu hoje lendo, ela se comunicando comigo, né, e a gente pensa, pô, ele tá ali fulo da vida, porque vai que alguém mexe. Inclusive, nessas obras do Frédéric Humbert, ele tem um exemplo muito interessante que ele catalogou também proto-árabe, proto-islâmico, em que são pessoas que faziam um pequeno tracinho no igfer, e aí virava la gafara, ou seja, não perdoai fulano, mas que eles, dá para você ver que é a outra mão, ou seja, alguém foi e literalmente falou, sabe, e atropelou o bicho do outro. Quer dizer, então é muito interessante como que tem a seriedade e tem o não sério também, né? A pessoa vai falar, eu vou zoar com essa pessoa aqui, foi e fez, entendeu? Exato, porque vai que alguém intervém e tal. É muito interessante isso, porque o que acontece? É o igfer, né? Eu sou ruim com caligrafia, vocês peçam desculpa. Isso significa perdoai, né? Perdoai. E aí o que acontece? Tem que pensar que é um contexto epigráfico. Alguém ia e fazia assim, ó. E aí isso aqui vira um lá, um não. Não perdoa, tal. Ou seja, eu sempre uso, eu vou pedir desculpa pro Alaor aqui, porque é o cruzeirense que está presente. Eu não sou cruzeirense nem atleticano, mas não vou revelar meu time. Mas minha esposa mas enfim. Em Minas, a torcida do Cruzeiro é máfia azul, né? Máfia. E ela é chamada pejorativamente de Maria, porque a torcida do Flamengo fez isso aqui, atropelou os pichos da torcida. Então, assim, é muito interessante. Antropologicamente, a gente vê que é o mesmo fenômeno que está acontecendo. Alguém foi lá e, se eu zoar essa pessoa aqui, né? Exatamente, a zoeira tá presente, né? É muito interessante. Enfim, muito interessante, instigante isso.
Daria para discutir isso o dia todo, né? Obrigado. Voltou? Então tá. Alguém tem mais questões? O Murilo aqui tem um comentário. Eu tenho um comentário para o Arthur. Não sei se eu queria saber um pouco mais da teoria e metodologia que você usou para o trabalho. Quando você apresentou, eu me lembrei muito de Mary Pratt, de zonas de contato na etnografia. Parece que a Cecília ocupa esse espaço ali de disputa. Seu objeto, na verdade, parece a Cecília e mais do que as fontes, né? Eu fiquei muito interessado, queria que você falasse um pouco mais. E também me pensou muito em história conectada e também no espaço local que a Cecília ocupa ali. Ela me parece um ponto de muita localidade, né? De muito espaço global e muito espaço local, né? O que você identificou de características desse fenômeno da visão islâmica, que é específico da Sicília e que você poderia diferenciar de outros espaços, por exemplo? São só provocações, senão. E perguntar se você trabalhou com literatura de viagem. Acho que essa questão do exílio parece evocar bastante essa descrição da pessoa que ficou para fora, né? Como que ela viu esse espaço. E sucesso aí, vai uma longa carreira aí. Obrigado, Murilo, pela pergunta, pelos comentários e pela pergunta. Primeiro, assim, a pesquisa, eu falhei numa coisa quando eu fui apresentar. A minha pesquisa está inserida num projeto temático maior, que é uma história conectada da Idade Média, comunicação e circulação do Mediterrâneo. Então, sim, em parte, eu tento, na medida do possível, também integrar o projeto usando a metodologia da história conectada, buscando entender como espaços e comunidades se articularam a partir de fluxos de conexão e comunicação que tiveram o mar Mediterrâneo como eixo. Minhas fontes entram para dar o recorte, né? Então eu só analiso as três perspectivas as perspectivas desses três autores. Só que a ideia que é comparar a maneira como eles representam a Sicília, quais os papéis, quais os espaços conceituais que a Sicília desempenha, para além do espaço físico, né? Porque tudo bem, é uma ilha no meio do Mediterrâneo, a maior ilha do Mediterrâneo. Existem muitos trabalhos, né? Desde o The Corrupting Sea, do Peregrine Horton e do Nicholas Purcell, que destacam a centralidade da Sicília não como uma margem entre civilizações ou a fronteira entre civilizações, mas sim um centro dos fluxos de comunicação no Mediterrâneo. Alguns autores que eu vejo hoje em dia, que eu leio hoje em dia, já preferem usar o termo borda ao invés de fronteira, porque fronteira você denota... tudo bem. Fronteira você denota a separação, enquanto a borda você está ali pensando mais na sobreposição, no contato. Então, a maneira como eu tenho tentado analisar a Sicília é a partir de como eles descrevem, de quais julgamentos eles fazem, de quais circuitos eles privilegiam nas suas obras sobre a interação, não só de muçulmanos, mas de maneira geral, que eles incluem nas obras, né, com a Sicília normanda. Porque, por exemplo, é muito diferente você destacar ou você privilegiar na obra o fluxo de mercadores que tem a Sicília como um centro comercial, sobretudo, por exemplo, o quão necessário era para a região do norte da África, da Ifríquia, por exemplo, os grãos sicilianos. Então você tem um fluxo muito intenso de mercadores indo para lá. É muito diferente você destacar isso do que você destacar, por a fuga de pessoas que estão saindo da ilha por conta de uma ameaça iminente, ou você destacar, não vão para esse lugar, vocês vão, é melhor vocês evitarem a passagem. Então é um caso de uma circulação que é impedida, uma busca de você evitar a passagem, você evitar o contato com esse território. Por quê? Né? Então basicamente é isso. E quanto às questões do relato de viagem, ainda não. Mas eu já fui direcionado para questões, por exemplo, da temática do exílio, me focar mais futuramente, talvez, porque realmente é muito interessante. Acho que o Ibn Hamdiz de todos, eu acho que a questão da ênfase do exílio, como ele articula
as perdas ou a perspectiva individual dele com algo que é para transmitir algo que é coletivo, uma perda coletiva, né, ou então o desejo dele individual de reaver a terra natal, usar isso para cobrar um comprometimento da defesa de um território que é pertencente à comunidade muçulmana em geral, eu acho que isso é bem interessante. Mas não sei se eu respondi tudo, mas obrigado pelo comentário. Bom, gente, nós já estamos praticamente em cima da hora. Eu só queria observar duas coisinhas. A primeira, pro Paulo, que você esqueceu, Pedro, mas o Al-Mas'ud tem uma praga dessas no livro dele. Quem citar e não sei o que morra. Enfim, né, um negócio... Né? Final do capítulo introdutório do Pradarias de Ouro, ele coloca uma maldição um pouco mais literarizada. Então, a diferença nessas questões do safaítico, é tudo meio curtinho e, como a gente falou, é tudo bem mundano, né? Que fulano fique cego, que fulano, sei lá, fique maluco. Nunca é uma coisa que fulano vá para o inferno. Mas ele não, ele fala que fulano seja cometido com a loucura, com todos os males. Como punição para quem adulterar o meu livro. Porque é um fator interessante para a questão da discussão da autoria, inclusive, né? Porque ele meio que reivindica uma espécie de reconhecimento de que aquilo foi ele que escreveu, porque ele coloca no capítulo introdutório do livro a maldição parecida com essa ideia do safaítico. Bom, e a outra questão para a Fernanda. Olha, Fernanda, depois de 150, porque assim, sua argumentação me convenceu. E o que eu estou espantado é que ninguém tinha visto isso, sabe? Assim, a argumentação dela me convenceu plenamente. E ela documentou, porque, veja, ela não está chutando, parece. Não. Ele tinha na biblioteca dele este livro. E este outro é de 1865 e está na Biblioteca Nacional. Portanto, ele pode ter lido. Né? E ali as similaridades são inegáveis. Isso é uma descoberta notabilíssima. Isso você tem que rapidamente escrever um artigo sobre isso. Assim, eu estou precisando quase como uma exigência, porque isso é totalmente, toda coisa, vejam, todo mundo aqui leu Dom Quixote, vocês sabem que a partir de certo momento o narrador de Dom Quixote é Sidi Hamed Benenche, ou seja, quer dizer, o próprio Cervantes cria um narrador árabe para a história dele, e isso nunca recebeu grande importância, só mais recentemente é que passou a ser mais considerado o fato de que, sabe, não é gratuito o fato dele atribuir a narrativa a um autor muçulmano, né? Então essa coisa é sempre obliterada, obnubilada, e nesse caso me parece tão evidente, tão claro, né? E você documenta, quer dizer, não é um chute, porque parece, porque alguém poderia argumentar, mas isso é uma coincidência. Não, mas você tem documentação, você tem documentos para provar que não, porque você tem 2 livros, que um era da biblioteca dele e o outro possivelmente ele leu. Né? Então, isso eu acho que é muito importante. Assim, eu acho, assim, olha, eu realmente estou muito contente com isso, porque eu também tenho trabalhado com isso. Né? E só para você pensar, lembre-se que em O Alienista, né, a referência de Simão Bacamarte é Averroes, mas é escondida. Olha só o reprimido, se você quiser utilizar uma linguagem psicanalítica. Ele cita frases de Averroes, mas ele finge que é do Papa. Ou então finge que é da Bíblia, né? Mas é Averroes. E o narrador nos conta isso, falando de Simão Bacamarte. Então, eu não sei, uma pista que está sendo dada de um reprimido, de algo que é colocado nas sombras, que não é dito. Né? E aí você está dizendo, ele nasceu num bairro onde havia muçulmanos. Né? Eu só não tenho certeza, quando ele fala algumas mesquitas do meu conhecimento, que conotação, como é que ele está usando semanticamente a palavra mesquita. O que ela significava naquele momento? Eu não sei se é isso, dessas salinhas, pode ser, tomara que seja, mas pode ser alguma outra coisa. Então, eu teria que fazer uma pesquisa para ver qual era o uso do termo mesquita naquele momento. Não? Tá certo? Mas é isso, então. Alguém mais tem questões? Não. Também não dá mais tempo. Então, boa noite para todos.